Olá, pessoal! Hoje nós vamos tratar de uns itens que todo empresário de sucesso sabe. E você, sabe? Eu sou Maria Elizabeth Zucchelli, eu sou mestre em Direito e Economia, sou professora de Direito Empresarial e auditora fiscal aposentada. Por isso que eu posso ajudar vocês nessa caminhada. Então vamos lá. Tudo que o empresário de sucesso precisa saber e nós queremos saber se você sabe. Se não sabe, vai saber agora. Clareza real do lucro da empresa. O que é isso, gente? A Mariazinha, no final do mês agora, ela achou que o faturamento do mês do mês anterior tinha dado R$8.000. Acontece que quando ela foi ver só tinha 5. Por quê? Porque 3 ela já tinha gasto. E não anotou no caixa. Pegou o dinheiro e não anotou. Aí o que aconteceu? Teve surpresa e aperto. Então, se você ainda mistura a finança pessoal, ou seja, a sua carteira, com as finanças da empresa, ou seja, caixa da empresa, vai ter apuros, né? Vai ter apuros, inclusive com o fisco, que a gente já explicou aqui no canal. Você não pode subtrair valores para evitar o fato gerador. Tem tudo isso aqui numa aula, procura. Para se informar direitinho. E o fisco entende isso, que é sonegação fiscal. Porque quem faz essa prática de tirar dinheiro do caixa, misturar com a sua carteira, não faz uma vez, faz um monte. E o fisco deixa qualquer infração juntar 5 anos. Quando dá 5 anos, ele chega 4 anos e 9 meses. Aí ele chega lá e te multa. Já imaginou a multa da Mariazinha, que tira 3.000 por mês? Como é que não vai dar? Quanto que não vai dar isso? Então, gente, não adianta estudar para aumentar a lucratividade e deixar o fisco te multar, né? Então, vamos lá. Não misturar a sua carteira com o caixa da empresa. Então, o dinheiro pessoal é diferente do dinheiro da empresa. Um empresário de sucesso sabe disso. Segunda coisa que todo empresário de sucesso sabe fazer é evitar surpresas financeiras. Como ele faz isso? Com fluxo de caixa. Porque se ele tem aquela regularidade do fluxo de caixa dele, ele não tem surpresas financeiras. Porque ele está ali sempre controlando, sabendo, monitorando. E acontece de um cliente que tinha que pagar, não pagou, acontece. Mas quem está preparado, ele tem mecanismo de defesa para essa eventualidade, tá? Terceira coisa que um empresário de sucesso sabe: aumentar a lucratividade da sua empresa. Ai, como é que ele faz isso? Gestão de custos. A Joana, ela tem uma floricultura. Aí ela sentou para fazer gestão de custo. Aí ela viu que ela estava comprando insumos numa empresa que estava muito caro, o fornecedor dela era muito caro. Então o que ela fez? Trocou de fornecedor. Quando ela fez isso, ela aumentou o faturamento dela em 8%. Gente, 8% é coisa pra caramba. Por quê? Porque ela sentou, comparou os custos e viu que trocando de fornecedor seria mais vantajoso para ela. Quando você diminui os custos, impacta na lucratividade. Todo empresário de sucesso sabe isso. Garantir o lucro adequado. Ora, toda empresa visa lucro. Ela está aí para isso. Né? Você não saiu lá da CLT para chegar na empresa e ter prejuízo, não. Você quer ter lucro. Como que você tem lucro? O que você faz na sua empresa? Você vende produtos ou serviços. Então, para você garantir um lucro legal, razoável, que dê para você manter, que você estimou, você precisa saber botar o preço correto no seu produto ou no seu serviço. Porque quando você erra no preço a mais, parabéns. Quando você erra a menos, você começa a ter
dificuldade. Lembra da aula de margem de segurança? Margem de contribuição. Margem de segurança é ótimo. Margem de contribuição. Então você tem que ter esse controle. E você faz isso como? Botando o preço certo, que vai resultar aonde? No seu lucro, né? No que você está buscando. Saber quando as receitas cobrem as despesas. Nossa, se você não sabe quando as suas receitas cobrem as suas despesas, vamos combinar, difícil você ter sucesso, não é não? E quando você sabe isso? Quando você sabe o ponto de equilíbrio. A gente deu uma aula aqui sobre pontos de equilíbrio, como calcular o ponto de equilíbrio. Então, volta lá. Se tiver dúvida, formule a sua pergunta. Porque se você não sabe qual é o seu ponto de equilíbrio, olha só, o João, ele tem uma loja de autoproduto. Produto para auto, essas coisas que vendem para cá. Aí, ele estava com dificuldade de preço, de receita, ele estava com muita dificuldade. Quando ele aprendeu a calcular o ponto de equilíbrio, ele começou a saber que quanto que ele tinha que ter de receita para cobrir todos os boletos dele, e com a margem de contribuição ele começou a saber quanto cada item teria que ser vendido para manter o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio 0 a 0 cobre todas as despesas, mas não te dá lucro. Então você tem que fazer isso com parcimônia. Nós temos aqui no canal bonitinho explicando isso para você passo a passo. Pega, senta e calcula. Ah, Beth, eu não tenho tempo. A resposta que eu costumo dar para os meus clientes é o seguinte: se você não tem tempo, isso é uma desculpa. E quem é bom de desculpa não precisa ser bom em mais nada. Tá? Não tem tempo? O que você faz meia-noite às 2? Vai estudar a sua empresa. Porque você estuda uma vez, 2, 3, entra no sangue. Experimenta. Antes de ficar reclamando, experimenta. Gente, chave de sucesso, para de reclamar. Sabe? Pode chorar ali meia hora, a coisa não foi bem, mas para de reclamar. Deus gosta de atitude e Deus honra. Então vamos lá. Eu consegui, você consegue aprender isso também. Não é difícil não. Ah, é chato? Ixi, é chato pra caramba no início. Eu gosto, mas é chato pra caramba no início. Mas é uma coisa que você precisa saber, porque todo empresário de sucesso sabe isso. Ele sabe calcular o ponto de equilíbrio, porque isso vai refletir em quê? Lá no lucro dele, que é o que ele quer. Então, tudo caminha para o lucro. Mas se você não sabe nem quanto a sua despesa está sendo coberta pela sua receita, como é que você vai ter lucro? Como é que você pretende crescer? Não tem como, né? Outra coisa que todo empresário de sucesso sabe é manter o negócio funcionando. Ué, se eu acordo cedo todo dia, eu tenho que saber manter meu negócio funcionando. Tem empresário, gente, que ele acorda todo dia para apagar incêndio. A gente vê isso em aula de tudo quanto é gestão. Mas o incêndio dele raramente é na gestão administrativa. Pode ser na produção, aconteceu alguma coisa. Mas aquele que acorda a semana inteira para apagar fogo, o fogo dele está na financeira. Não tenha dúvida. Empresa, quando fale, é financeiro. Empresa não fala em gestão de administrativa. Por quê? Porque se o empregado não está legal, manda ele para a rua, arranja outro. E do jeito que está o mercado hoje, você manda um, arranja dois. Né? E pelo mesmo preço, do jeito que está, porque não tem emprego nesse país. Tá complicado, né? Quando a empresa fale, não tenha dúvida, ela faliu no financeiro, ela nunca faliu no administrativo. Não estou dizendo que o administrativo não é importante. É muito importante. Agora, o financeiro é fatal. No administrativo você erra e conserta, no financeiro você quebra.
você fale. Então você tem que saber financeiro. Ou continuar reclamando, ou continuar acordando todo dia para pagar fogo. Mas aluno meu não fica pagando fogo todo dia, não. Como é que ele mantém o negócio dele funcionando? Gestão de capital de giro. O que é capital de giro? Tem aula aqui no canal. É aquele dinheiro vivo que você precisa ter no caixa para comprar e vender. Comprar e vender. O que é comprar? Matéria-prima. Você compra matéria-prima, elabora o que você precisa elaborar e vende para o seu cliente. Esse dinheiro que entra, esse dinheiro que sai, esse dinheiro que entra, esse dinheiro que sai, é capital de giro. Toda empresa precisa ter. Empresa que não tem capital de giro, quebra. Então, você tem que aprender gestão disso, como eu vou gerir isso. Nós temos aqui no canal uma aula de gestão de capital de giro. Ah, Beth, mas não é profunda. Nada aqui é profundo. Tudo aqui nós estamos no básico do básico. Por quê? Eu posso incrementar? Claro que eu posso, mas não está na hora. O nosso canal está evoluindo junto com vocês, então, devagarinho. Mas se você fizer esse mínimo, você já vai ter diferença e não vai ter complicações com o fisco, porque não adianta nada esse trabalho todo de aumentar lucro, rentabilidade, não sei mais o que, e vem o fisco e te multa e leva toda a rentabilidade, todo o lucro. Então, vamos lá, gestão de capital de giro. Outra coisa que você precisa é evitar acúmulo de dívidas. Gente, até mesmo para manter o capital de giro, o empresário, principalmente o pequeno empresário, ele recorre às dívidas. Mas tem um cliente que ele pediu um empréstimo porque ele já estava com problema de caixa. Aí ele pediu empréstimo. Aí o que aconteceu? Veio o empréstimo, mas só que o empréstimo não era suficiente para ele cobrir o que ele precisava cobrir. Então ele ficou com o déficit do caixa e aumentou ainda a dívida dele. Então você pode pedir empréstimo, precisa, tem que planejar, tem que ser uma coisa planejada. Mas você tem que evitar o acúmulo. E isso você faz com controle de endividamento. Antes de pedir o empréstimo, faz o controle de endividamento, vê qual é a sua capacidade de honrar aquela prestação. Porque senão o sufoco vai ser tão grande que você só está adiando a sua morte. Ela vai vir, ela é certa. Agora, se você faz um planejamento mais assertivo, você pode, por exemplo, no controle de endividamento, conversar, negociar com seu fornecedor, que é o que pesa mais e é o que você não pode ficar sem, porque você não pode ficar sem matéria-prima, ok? Prevenir a falta de produtos. Gente, isso é hilário, né? Tem a loja do Mário, ela vende brinquedos. Aí, todo ano, entre o Dia da Criança e o Natal, ele fica sem produto. Sabe por quê? Porque está faltando gestão de estoque. Porque se ele tivesse uma gestão de estoque eficiente, ele conseguiria perceber que entre o Dia da Criança e o Natal, ele ficava sem material. Isso é uma planilha. Uma planilha. É anotar. Gente, antigamente, como é que essas empresas tudo funcionava? Não existia Excel, não existia planilha, soft, não existia. E eles funcionavam. Tem empresa que é até hoje. Agora, o empresário chegava, o dono assumia a condição de dono. Ele chegava a fazer conta. Ele pegava o lápis lá e fazia as contas dele. E conseguia sobreviver. Porque ele geria estoque. Estoque, gente, a gente aqui no canal fala bastante nisso. Gestão de estoque é uma coisa importante.
Porque estoque não pode ficar parado porque ele para o dinheiro do caixa, ele interfere no capital de giro, né? Agora, não ter estoque para vender, o que vai acontecer? Influencia também o capital de giro. Por quê? Porque você não tem mercadoria, não entra dinheiro, você não gera, não gira capital. Então, é uma coisa que você precisa controlar. E você só vai fazer isso com gestão de estoque, ok? Outra coisa que o empresário de sucesso sabe fazer, ele identifica a saúde financeira do negócio. A saúde financeira do negócio. Gente, quando ele recebe uma demonstração financeira, ele sabe ler, ele sabe interpretar, ele sabe que a saúde financeira do seu negócio está boa ou ruim, porque ele pega aquele relatório, ele lê e ele tem condições de criticar. Todo empresário de sucesso faz isso e sabe isso. A gente diz, né, que os grandes empresários hoje de sucesso, por exemplo, o dono da Cacau Show, acabou de comprar pão. O que ele faz mais, antigamente, ele começou a fazer chocolate numa salinha dentro do escritório da mãe dele. Aí cresceu, hoje é a Cacau Show. O que ele faz hoje? Chocolate? Claro que não, ele lê relatório. É o que ele faz hoje. Tem tanta empresa que ele lê relatório. Agora, como é que ele lê relatório? Porque ele aprendeu a ler e ele entendeu da necessidade de ler e criticar aqueles relatórios. Por isso ele é a empresa que é. Enquanto o empresário pega o relatório e põe na gaveta, porque muitas vezes o contador manda, ainda mais dos demonstrativos, né, financeiros, o contador sempre manda. Ele pega aquele relatório e diz, ai não, doutor, é muito difícil, peraí, e guarda. É difícil, guarda. Daqui a 2 anos ele está chamando a doutora para salvar ele. E não tem como salvar, porque já fez muita coisa errada no meio do caminho. Então, se você quer aprender, vai ter gente para te ajudar. Então, como você identifica a saúde financeira? Analisando os demonstrativos financeiros, que todo ano, gente, é um relatório por ano. Eu faria todo mês, né? Eu, como pequeno empresário, faria todo mês. Oriento por aí. Mas você tem a obrigação de ler uma vez por ano. E se você não lê nem uma vez por ano, está difícil. Avalia o desempenho do seu negócio. Ora, lógico, o empresário de sucesso, ele vive avaliando o desempenho do negócio dele. Ele precisa saber como que vai o desempenho. E como ele faz isso? Ele faz isso analisando os indicadores financeiros, que a gente aqui no canal já ensinou também sobre isso. Quais são os indicadores financeiros? Por exemplo, ponto de equilíbrio é um, né? Margem de contribuição é outro. Você tem que olhar aquilo e entender se a sua margem de contribuição está inferior ao que você planejou. Isso é indicador financeiro, você tem que consertar. Se não está legal, você tem que consertar. É um produto que não está vendendo. O indicador financeiro vai te dizer isso. É um produto que está encalhado. Para que você está continuando a fazer produto encalhado, gente? Não é para fazer, é isso que os indicadores financeiros indicam que aquilo não está legal. E esse indicador é o quê? Para orientar o empresário a ir por outro caminho. Aquele não está legal. Tá? Previne surpresas financeiras. É meio complicado, porque tem surpresa financeira de tudo quanto é jeito, né, gente? Desde do cliente que não pagou, desde o fornecedor que não forneceu, desde as taxas de juros que aumentaram, ou uma crise qualquer que mexeu no bolso do cliente, aí ele parou de comprar. Tem crise para tudo quanto é lado. Mas isso não é novidade, sempre teve. E o empresário brasileiro sempre conviveu com a crise.
Aliás, o nosso empresário, ele é extremamente criativo. Isso a gente vê na prática, ele é extremamente criativo. Mas tem coisas que a criatividade dele tem que ser trabalhada, sabe? Eu não acordei criativa hoje, mas na hora que eu ponho o papel e vou pensar, eu consigo fazer uma projeção para o futuro. Quer ver só? Essas empresas que são pequenas confecções de roupa, principalmente de roupa, eu vou falar de roupa de mulher porque é a minha praia, né? Essas empresas de confecção de roupa de mulher têm que viver preparando a coleção de dezembro em junho, em março. Então ela tem que projetar. O que ela vai lançar? Você vê desfile de dezembro com roupa de inverno. Por quê? Porque ela já está projetando o inverno de 2025. São empresas que vivem, são segmentos, né, na verdade, que vivem projetando o futuro. Por quê? Porque ele tem que atender o cliente. Não adianta nada ele começar a confeccionar agora a moda de agora. Por quê? Porque quando ficar pronto já passou. Ninguém vai querer. Então ele tem que viver projetando. Assim é o fluxo do caixa. Você quer crescer? Quer mesmo? Quanto você quer crescer? Porque tem empresa que só pensa no lucro. Legal, fica pensando no lucro. Mas eu prefiro a empresa que pensa como que vai conseguir aquele lucro. Porque essa vai conseguir. Então, quanto você quer ganhar e como você vai ganhar. Você tem várias estratégias que você pode lançar mão para fazer o seu planejamento. O fluxo de caixa projetado eu tenho que ter tanto de receita e tanto de despesa para ter tanto de lucro. Para eu ter tanto de receita, o que eu preciso fazer para aumentar essa receita? Eu tenho que aumentar. Para eu chegar nesse lucro, eu tenho que fazer até tanto de despesa. O que eu preciso fazer para não ultrapassar esse tanto de despesa que eu preciso ter? Você só vai conseguir isso sentado e estudando a sua empresa, sabendo muito bem a sua empresa. Porque esse aumento de receita passa por infinidade de pontos, infinidade de pontos. Por exemplo, a preferência do cliente. Se o cliente gosta, vamos imaginar, de camiseta preta e a camiseta branca está sobrando no estoque, você vai para a linha de produção fazer camiseta branca ou camiseta preta? É isso. É saber isso. É saber que está sobrando branca e está faltando preta. É saber que está faltando 44 e está sobrando 38. É isso. Manequim, né? Que está faltando manequim 44 e que está sobrando manequim 38. Isso é uma coisa que o empresário tem, o pequeno empresário tem que levantar o braço, arregaçar as mangas e vão fazer. É uma análise que ele precisa fazer o tempo todo. O tempo todo. Até ele ter gente para fazer isso para ele. Mas quando ele tiver gente para fazer isso para ele está tão bam em fazer que quando chega o relatório, ele sabe exatamente onde está certo e onde está errado. E como você faz isso? Você faz o fluxo de caixa projetado. Eu quero para o Natal, eu quero isso, isso, isso e isso. Como que eu chego lá? Depois que você tomar essas decisões, pelo amor de Deus, comunica a equipe, né? Porque tem gente que faz e esquece de comunicar a equipe. Aí é jóia. Reduz a carga tributária. Claro que empresário de sucesso reduz a carga tributária. É possível? Claro que é. Só é. Tem trocentos mil benefícios tributários que muitas vezes não usa. O contador não sabe, não teve tempo, você não sabe de jeito nenhum,
Mas está lá, a lei está lá, você se enquadra e você não pede. Mas como é que você sabe isso? Fazendo planejamento tributário. Empresa não sobrevive sem planejamento. E o tributário é um deles. Imagina se o empresário de sucesso, ele sabe que ele pode reduzir a carga tributária, se ele não vai fazer isso. Mas o pequeno empresário não vai, não faz. Que coisa, né? O meu pai costumava dizer assim, filho de rico estuda muito, filho de pobre fica reprovado. É mais ou menos isso, os pobres, os pequenos, não querem estudar. Os ricos estudam, investem em tecnologia, gente, vocês não têm ideia. Normalmente na empresa tem um anfiteatro, ele chama o consultor para dar aula para os funcionários dele, porque ele não tem tempo de treinar a equipe, ele chama quem treina e vive capacitando aquele povo. É um dinheiro que você gasta? Claro que é um dinheiro que você gasta, porque o consultor não vai para lá de graça. Mas e o retorno que vem? Se você ensina a sua equipe a mexer com planejamento tributário, se tiver alguém controlando esses benefícios fiscais todos, você acha que reduzindo essa carga tributária em 10% ao mês paga o seu consultor, paga o treinamento dos seus funcionários, paga o seu, é bom para a sua empresa, te enche os olhos, mas você precisa saber isso. E tem gente na internet, muita gente ensinando isso gratuitamente. Eu sempre ensino aos meus alunos que sempre veja em 3 fontes. Por quê? Para você ficar confortável dentro do assunto. Eu faço isso, estudo em 3 fontes. O bom empresário e o que tem sucesso, não é bom, é o que tem sucesso. Ele protege o seu negócio em momentos de crise. Olha, gente, a gente tem crise o tempo todo, né? Nós estamos num país que a gente tem bastante crise. Se o empresário não sabe proteger o negócio dele em épocas de crise, como que ele protege isso, Elizabeth? Fazendo uma reserva financeira é um bom caminho. Gente, tem épocas de vacas gordas e magras em toda a empresa. Na época de vacas gordas, reserve um valor que dê para manter de 3 a 6 meses as suas despesas operacionais fixas. Para que aquilo, Elizabeth? Para o tempo de crise. O empresário de sucesso, ele tem essa reserva. Ele precisa dessa reserva, ele usa. E assim que ele pode, ele repõe. E outra coisa, essa reserva eu aconselho a botar num banco a parte do caixa. E ela chama-se reserva de contingência. Mas tem que ser dinheiro vivo, tá, gente? Dinheiro disponível. Não pode botar o dinheiro lá e aplicar. É um dinheiro que está disponível. Então põe na poupança que pelo menos aquele mínimo você tem. Mas é um dinheiro que deu um pepino qualquer, você tem como lançar a mão e sair da crise. Não perder o sono. Sair da crise. E, gente, porque perder sono não tira a crise, não. O que tira a crise é a atitude, tá? Um empresário de sucesso, ele multiplica o seu patrimônio. Ah, é? É sim. A gente vê muito na internet, a empresa valia 100 mil, foi vendida por 1 milhão. Ué, ele aumentou o patrimônio dele como? Você aumenta o seu patrimônio quando você tem uma liquidez maior. Você aumenta o seu patrimônio quando você tem mais imobilizados dentro da sua empresa, mais maquinário, por exemplo. Você aumenta o seu patrimônio quando? Quando você investe. Investe aonde? Pode investir na Bolsa de Valores, mas invista dentro da sua empresa, faça ela crescer de valor. Você gastou, vamos lá, 50 mil para montar a empresa, depois de 1 ano, se você quiser vender ela do jeito que ela estiver, ela tem que valer pelo menos
mais 10% do que você investiu em um ano. 10%. Porque um crescimento de 10% no ano é muita coisa. A gente está falando de um país que tem crise, né? É muita coisa. Então você deve fazer investimentos na sua empresa, investimento em tecnologia, investimento em equipe para aumentar o valor dela. Aquele, como é que é o nome? O dono da Tesla, que eu não vou lembrar o nome dele agora, ele dobrou os salários dos técnicos que são especialistas em inteligência artificial. Ele triplicou lá o salário para que esses técnicos especialistas não saiam da empresa dele. Ele precisa daquele pessoal capacitado. Então, pessoal capacitado aumenta o seu patrimônio, né? O seu patrimônio. Se daqui a 5 anos eu quiser vender essa empresa, ela tem que estar valendo tanto. Mas para ela valer tanto, ela tem que ter uma carteira de clientes bacana, ela tem que estar sólida, ela tem que ter uma liquidez, ela tem que ter um patrimônio líquido bacana. Então, como você faz isso? Investindo, como? Em várias fontes, tá? Um empresário de sucesso, ele não gasta mais do que recebe. Não gasta. Acontece, Beth? Acontece sim, ele tem que pegar empréstimo. Mas como é que ele faz para não gastar mais do que ele recebe? Ele planeja, ele faz planejamento orçamentário. Porque quando você sabe que o seu orçamento para determinada coisa é aquilo, por exemplo, você quer investir em tecnologia, você faz um planejamento orçamentário. Porque quando você for investir, você vai estar dentro do orçamento. Porque senão você vai ter surpresa. Quem aqui não consertou uma casa que fez um orçamento de 30 mil, acabou gastando 60? Por quê? O planejamento foi mal feito. Porque o planejamento bem feito, o orçamento tem que ser cumprido. O orçamento é tanto. Vamos embora, vamos ver o que dá para fazer aqui, dentro desse orçamento. Não dá, o orçamento está apertado, então espera mais um pouco, investe daqui um pouco. Então vê quanto tempo você precisa. Mas você tem que fazer um planejamento orçamentário. E todo empresário de sucesso toma decisões mais informadas e eficientes. Gente, se o homem tem que dar uma decisão eficiente, ele tem que resolver aquele problema, ele tem que estar informado. Porque se ele não estiver informado, a probabilidade dele não acertar essa decisão é de 50%. E 50%, se ele errar, é 100%. Né? Traduz-se 100 de prejuízo. Agora, como que ele faz para ter uma decisão informada e o mais eficiente que ele puder? Ele se capacita em gestão financeira. Se você se capacita, se você sabe o que você está fazendo, a chance de você acertar é muito maior. Você aumenta muito. Sabe quando você olha para aquela pessoa assim, que está escrevendo alguma coisa e você olha e diz assim, nossa, aquela pessoa tem cara de quem sabe o que está fazendo. Isso é muito legal. Também tem uns que a gente olha, que ela está perdida, não tem noção nem do que tem que fazer. Agora, um CEO, um dono de empresa, ele tem que saber o que está fazendo. Sabe por quê, gente? Porque ele não vai botar culpa em ninguém. Para quem que ele vai passar aquela culpa? Ele é o dono. O primeiro bolso que dói é o dele. E a última decisão é a dele. Então, se ele não protege o bolso dele, quem vai proteger? Empregado? Pode até proteger. Tem uns que vestem a camisa, mas não é assim que a banda toca. Então, gente, se capacite bastante.
Você sabia desses itens aqui? O que o empresário de sucesso tem que saber? Você sabia? Comente comigo. Olha, se você acha que tem alguém que precisa desse conteúdo, por favor, compartilhe, dê um like no nosso trabalho e, se tiver alguma dúvida, se inscreve no canal e formule a dúvida. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Até a próxima.